Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos iniciando mais um Baú de Votu e hoje a nossa convidada é a Sandra Mara Escudeiro, que está aqui para falar sobre essa família que Sim. é um dos pioneiros de Votuporã. Sandra, muito obrigado por ter vindo. Não, vamos aqui, ó. Eu busquei a assessoria do meu primo Jaiminho, né? Inclusive, atualmente, né, há quase um ano, ele está morando em Barcelona. Ele fez o caminho inverso do nosso avô, né? Então, o filho mais velho deles já morava lá, acho que há uns 5 anos, por aí, ele e a nora, ele e a esposa. E daí, o ano passado, o Jaiminho e a Adriana resolveram ir, né? Então, eu falei, Jaiminho, me assessora aí, me coloca, né, a situação da nossa família, porque a nossa família é pequena. Você vê, meu avô e minha avó tiveram 3 filhos. Meu pai, a tia Candinha, que é a mãe do Jaiminho e do Luiz Carlos Escudeiro, que todo mundo conhecia por Escudeiro. Sim. Né? E a minha tia Anice, que mora em São Paulo e também tem 3 filhos. Então, quer dizer assim... E era coisa rara naquela época. Sim. Né? Então, da linhagem do meu avô, né, são os 3 filhos e os 8 netos. Então, nossa família é restrita nesse ponto. E de onde que eles vieram? Os seus avós vieram? Então, é aquele movimento migratório que aconteceu depois da libertação dos escravos, né, com a Lei Áurea, né, em 1888, né? Daí o Brasil se viu, né, na necessidade de mão de obra, né? E também eles queriam embranquecer o Brasil, porque na época tinha mais negro do que branco, né? Então, isso, assim, eu não sei muito, não, mas assim, pelo que eu vi... faltava mão de obra. E o governo brasileiro incentivava a migração europeia e a asiática, né? Porque vieram os japoneses também, né? Então, e a gente acha assim que a Lei Áurea foi benéfica da corte portuguesa, mas parece que não foi nada disso, né? Foi em virtude das tensões sociais e a Inglaterra, que era o parceiro comercial mais de ponta do Brasil na época, pressionou bastante para que houvesse o fim da escravidão aqui no Brasil. Né? Que era o único país que ainda não tinha. Você vê, aqui da América Latina, nós fomos o último país, né? Então, era uma situação que precisava acabar. Então, eu sei assim, que juntando isso, né? E a Espanha, naquela época, né? Porque era um país que ainda não demorou na industrialização, né? Tinha também as questões sociais, falta de terra fértil, tudo isso. Então, eles se viram, né, motivados para vir para cá, né? Pela procura de uma vida melhor, de um novo horizonte. Porque na Europa devia ter uma propaganda para que viesse para o Brasil. Então, né? Parece que o governo brasileiro teve esse trabalho. E o nosso estado, o estado de São Paulo, particularmente, foi bastante ativo nisso. Né? Então, eles ofereciam uma parceria qualquer coisa, que na realidade é aquela teoria que a prática é diferente, né? Que parecia bom negócio para quem viesse, mas não era tanto assim. Porque muitos imigrantes sofreram tanto quanto os escravos libertados. Né? Porque as pessoas vieram achando que eles iam ter uma propriedade para plantar café. Chegavam aqui, eles eram empregados. E muitas vezes eles tinham, né, eu não sei, né, não tenho notícia se foi o caso da família do meu avô. Mas eles tinham passagens subsidiadas, hospedagem e tal, que os fazendeiros de café pagavam e depois ia abatendo do salário. Mas aquela conversa onde 2 e 2 não são 4, né? A gente entende bem como deveria ser, né? Então foi assim que meu avô veio para cá com 11 anos, né, junto com os pais, né, e mais 6 irmãos. Então, eles passaram pela aquela famosa hospedaria do Brás, né, do imigrante, né, e acabaram chegando aqui em Cedral. Então... Eles vieram de São Paulo, dessa hospedaria? Dessa hospedaria, vieram direto para Cedral. O meu assessor para assuntos familiares paternos me disse que sim. Então, estou passando como verdade. Então, e daí eles vieram para Cedral...
E no começo de 44 vieram para cá, né? Então, meu avô se casou em 21, meu avô se casou em 1921, né? Minha avó paterna era filha de imigrantes italianos, né? E junto vieram, que acho que é outra família que se você não convidou, você pode convidar, é a família do Torrinha. Porque o tio Orozimbo, a tia Diva, que é a mãe deles, né? Casada com o tio Zeco, já, né? Eles vieram juntos também. Né? Então, com certeza, eles também estavam em Cedral, nas proximidades, e quando a família do meu avô veio, eles também vieram, porque tia Diva, mãe da Deise e da Vanei, ela é irmã da avó Ângela, né? E são pessoas, assim, ótimas, sabe? Ótimas. Inclusive, o tio Orozimbo, uma pessoa maravilhosa, né? Claro que já falecido, ele era um poeta, ele escritor, mas uma pessoa muito reservada, né? E muito dessas histórias, assim, a gente acaba conhecendo, né, no meu caso, pelos olhos do meu pai, sabe? Então, a admiração que meu pai tinha por eles passou para nós e a gente conserva. Continua. Conserva, né? Então, daí eles vieram para cá, né? Era no primeiro trimestre de 1944. E eles vieram para fazer o quê? Roça? O comércio? Não, eles vieram... meu avô, ele teve máquina de beneficiamento de arroz, ele teve uma chácara onde hoje é a represa da Saev, ele teve outra chácara ali onde hoje é o Parque 8 de Agosto, né, que na década de 70 foi loteado e virou o Parque 8 de Agosto, né, que hoje é centro da cidade. Sim. Mas, para mim, assim, parecia longe, né? Parecia longe. Então, e eles vieram, e o primeiro lugar que meu avô se estabeleceu foi na esquina de onde era a Casa Laridondo, que eu não sei se... Na Rua Iguaçu. Na Rua Iguaçu. Eu não sei se... Casa Horizonte. Casa Horizonte. Porque tinha o Donato Laridondo, com a Casa Horizonte. E na Rua Ivaí tinha o irmão dele com a Casa Brasil. Ah, então foi isso, porque o Jaiminho tinha me dito assim, Casa Brasil, mas na minha memória eu falei, eu acho que é Casa Horizonte. Casa Horizonte é do Donato. Do Donato, né? Laridondo. Porque primeiro, eu acho que primeiro foi a Casa Brasil, que era a rua de cima da Rua Ivaí. Então, porque meu avô veio ali naquela esquina, então naquela esquina foi a primeira residência deles, e no fundo ele tinha um canteiro de mudas de café, de árvores frutíferas, né? E então foi a primeira residência, né? Inclusive, assim, nas minhas lembranças de infância, eu me lembro bem da Casa Horizonte, porque você deve se lembrar também, no quintal deles tinha muito ganso, lembra? Sim. Ai, e eram bravos, hein? Bravo. E tio Camilo morava ali perto, né? Sim, no meio do quarteirão. No meio do quarteirão, né? E também são tios que eu guardo ótimas lembranças, né? Dos primos todos, né? E eu lembro que a gente levou, assim, várias corridas dos gansos, mas nunca fomos pegos, né? Mas a gente tinha medo dos gansos, né? Ali, você sabe, você falou do seu Camilo, o primeiro livro que eu ganhei da minha vida foi a Dona Nívia que me deu. Olha, a tia Nívia foi uma pessoa, assim... Ela me incentivava, né? Não, ela foi uma pessoa à frente do seu tempo, sabe? Hoje, é que muitas vezes, assim, quando a gente está junto, convivendo, a gente não se dê conta do valor, da perspectiva que a pessoa tinha da vida, né? E tia Nívia era uma pessoa assim. Primeiro porque ela foi, assim, ela veio do colégio Sion, né? Muito... É isso que eu ia te perguntar. Eu nunca vi a Dona Nívia de sapato baixo. Não. Era só sapato alto. Isso era na fazenda, era em casa, era cozinhando, porque ela era prestimosa em todos os aspectos. Sempre bem vestida, sempre muito, assim, acolhedora. E sempre com colarzinho de pérola. Então, são as lembranças que eu tinha. Então, assim, tenho muito carinho pela memória da tia Nívia. Tinha Dona Aldina. Que era ali perto, que era irmã. Era irmã. Também muito habilidosa nas artes manuais, né? Uma pessoa também muito legal. E ali perto morava a Carmen Silvia. Você já trouxe a Carmen Silvia aqui? A Carmen Silvia Rossi? Eu vou te contar uma coisa. Quando a minha irmã se casou, a Cirlei... eu não sei...
Page, e a Carmen Silva era a dama de honra. Então. A gente morava meio quarteirão. Sim. Você falou do seu Rossi, me lembro muito dele. O que o seu Rossi tinha mesmo? Ele era contador, ele mexia com contabilidade. E uma pessoa muito culta, né? Um conhecimento assim amplo em muitas coisas, né? E eu me lembro que uma ocasião, eu já era adulta, jovem e tal, ele me emprestou uma edição do romance Irmãos Karamazovs, né? Eu fiquei com esse livro décadas. Daí um dia eu devolvi, Carmen Silva, esse livro seu pai me emprestou não sei quando. Né? E o livro de uma leitura que não era fácil, não era fácil, mas assim, era aquela edição ainda que ela era mais grossa, porque o papel era mais grosso, né, e tudo mais. Mas é um livro, ele e o Crime e Castigo são as maiores obras do Dostoiévski. Então, eu sei que daí, depois, assim, então... meu avô se casou em 21 e 22. Agora ele conheceu a esposa em Cedral. Em Cedral, né? Então ela, filha de imigrantes italianos, Costa Curta, né? Que é o nosso parentesco com a tia Diva, que é a avó do Torrinha, né? Que também era outra pessoa ímpar, singular, alegre, animada, né? E o tio Zeca, o esposo dela, também era uma pessoa assim, né? Mas faleceu mais cedo. E então, depois que meus avós se casaram, eles vieram para cá, né? E no ano seguinte, meu pai nasceu. Então, meu pai é o filho mais velho dos três. Seu pai é de 45? 42. Não, é 22. Eles vieram em 21 anos. Seu pai nasceu em Cedral. Não, nasceram... Peraí. Então, meu pai nasceu em Cedral, porque eles vieram para cá no começo de 44, né? Tem razão. Seu pai já tinha nascido. Já tinha nascido lá, acho que os filhos nasceram lá, porque quando eles vieram para cá, em 44, naquele ano a tia Candinha se casou com o tio Jaime, né? Que também era filho de imigrante espanhol, né? E a história dos pais do tio Jaime também, a família veio para o Brasil, depois foi para a Argentina, depois voltou para a Espanha, depois retornou para o Brasil, que foi onde o tio Jaime nasceu. Então, em 5 anos, a família dos avós do Jaiminho, desse lado, né? Cruzaram os continentes pelo menos 3 vezes. Tudo de navio. Tudo de navio, naquela situação que a gente imagina como foi, né? Então, eu sei que daí, nesse ano que eles vieram para cá, foi o ano que a tia Candinha se casou com o tio Jaime, né? Minha mãe e meu pai se casaram em 51, né? E minha mãe é do outro lado do estado. Minha mãe é de Itararé, aquela primeira parte do estado de São Paulo que foi colonizada, região das Sorocabanas, né? E ela veio, assim, minha mãe foi a única no meio de 14 irmãos. Então, minha avó ficou 28 anos parindo. Ano sim, ano não. Nascia um. Né? E todos viveram, o que também não era fácil. Não era fácil. E minha mãe, na escala lá, era número 12. Né? Era a número 12. E daí ela veio para Votuporanga porque a tia Nívia era professora de escola rural e o Pércio havia nascido. Você lembra do Pércio? Lógico. O Pércio é o mais velho, né? O Pércio é o mais velho. Depois vem a Bel, depois vem a Ondina. Dininha, que está em Ribeirão. Depois vem a Sônia. E então, daí minha mãe veio para tomar conta do Pércio. E foi aqui que conheceu meu pai, né? Começaram a namorar e tal. Os dois tinham muita afinidade. A sua mãe morava em Itararé. Itararé é divisa com o Paraná. Sim. Uma região fria, né? E ela veio para Votuporanga por causa do Pércio. Sim, ela veio, porque ela, né, queria meio se aventurar, sair da Barra da Saia. Né? Imagina quantos irmãos em cima, né? E daí ela veio. E ela e o tio Camilo sempre tiveram muita afinidade, né? E também a tia Nívia, né? E eu sei que foi aqui que ela conheceu meu pai. Em 51 eles foram para lá para casar e voltaram para cá, né? Deixa eu fazer um parênteses. É lógico que é uma visão
criança, né? Sim. Mas eu sempre achava o seu Camilo Pimentel sério. Não, mas eu também morria de... Você acredita que muitas vezes... Acho que... Eu ficava com medo. Sim, muitas vezes acho que eu tinha mais receio e temor, assim, do tio Camilo do que do meu pai, sabe? Ele era sério, né? Ele era sério. Mas o que ele tinha de sério, Zeca, ele tinha, assim, um coração maravilhoso, né? E eu brinco que, assim, a nossa Disneylândia, minha, dos meus irmãos, foi a fazenda do tio Camilo, que era uma delícia, né? Subir na carroceria do veículo que ele tinha, que era uma caminhonetinha, qualquer coisa verde, assim. Íamos todos até a vizinhança e tia Nívia fazia coisas, a gente ficava lá vários dias, né? A dona Ondina fazia teatrinho de fantoche na janela à noite. Então, sabe aquela bagunça gostosa? Sim. Ia esvaziar açude, ia... Bom, para criança... Nossa, foi. Então, vem daí também o apreço que o Frederico, meu irmão, tem por aquelas terras, sabe? Sei. Então, era sonho dele, né? Ter uma fazenda. E daí, aos poucos, ele foi comprando. Então, eu não sei te dizer quanto ele tem, mas ele tem uma porção significativa da fazenda que foi do tio Camilo. Sei. Então, foi assim. Daí, nasceu... então, assim, reza a lenda da família que meu pai, quando nasceu, ele tinha a saúde meio debilitada, assim, precisava de cuidado, não sei o quê. Então, assim, ele foi super paparicado pelas tias, pelos pais, né? Então, mas depois, né? Tanto é que, graças a Deus, meu pai chegou nos 92, né? E sem querer ir, tá? Se fosse perguntar para ele se estava na hora de ir, não estava, porque ele achava que ele podia viver muito mais. Então, ele não gostava de falar em morte, em remédio, nada disso. Ele achava a natureza linda e foi... Zé, que eu posso te dizer que meu pai acho que foi o cidadão votuporanguense que teve mais amor por essa cidade. É. Nossa! Às vezes a gente estava voltando, né, na rodovia e quando ainda só havia 2 prédios que a gente via no horizonte, né, que era o edifício Julieta, não sei qual era o outro, lembra? Porque agora, quando a gente chega num determinado ponto, você vê mesmo aquela coisa de cidade, né? Um edifício mais alto, mais baixo, né, colorido e tal. Mas na época... Era só o Julieta. Era só o Julieta. Então, quando a gente ia chegando, assim, que, né, se fosse à noite, via as luzes, ou durante o dia o edifício, ele dava um suspiro, Zeca, e falava da cidade das brisas suaves. Era o lugar mais lindo do mundo, a melhor região. Ele era apaixonado. Então, quando ele faleceu, ele não morava em Votuporanga? Morava. Mas, assim, às vezes, né, a gente ia para algum lugar, ou ia para Rio Preto em alguma consulta, e vira e mexe. Tá? Mas era assim. Chegou? Não tinha uma vez. Avistasse Votuporanga, era o suspiro do meu pai, e ele falava da cidade das brisas suaves. Tanto que o Frederico e a Maria Aparecida, minha cunhada, eles tiveram por um bom tempo uma propriedade muito bonita em Morungaba, né, região de Atibaia, né? E uma região totalmente diferente, de morro, serra, né? Bonita, linda. A propriedade deles também era muito gostosa, muito caprichada e tal. E a gente falava, né? Eu, dos meus 3 irmãos, fui a primeira que tive filhos, né? Então, desde o momento que eu engravidei, por brincadeira, e depois ficou, eu comecei a chamar meu pai e minha mãe de avô, de vô e vó. E ficou, né? Então eu falava assim, vô, mas aqui é muito bonito. Não, espanhola, ele me chamava de espanhola. Não, espanhola. Bonita é a nossa região, bonita é a nossa cidade. Então ele era apaixonado por aqui, sabe? E ele chegou a trabalhar na máquina de... Não, então, quando eles vieram para cá, logo ele e o tio Jaime montaram a Casa Escudeiro. Né? Então foi o seu pai que montou a Casa Escudeiro? Sim. Era a sociedade entre os dois. E a Casa Escudeiro, no início, ela foi onde, depois, ali na rua Amazonas com a Ceará, onde foi a Caixa Estadual. Sabe aquele imóvel que hoje acho que é do Facchini? Ali onde era o Hotel Vespa. Naquele prédio, onde era mas é o outro prédio. Sim. Então, primeiramente, a Casa Escudeiro nasceu ali. E depois, no final da década, já passou para a rua Amazonas, ali no centro, né, em frente à praça, né?
E na casa Escudeiro vendia o quê? Vendia ferragem, material de construção, armamento, que na época podia, né? Então, eu lembro mais ou menos da casa Escudeiro vendendo armamento e ferragem. Ferragem. Acho que era o forte dele. Então. E daí eu tenho, assim, na minha memória, que numa das vitrines havia uma ema embalsamada, um jacaré, acho que alguns pássaros. Era na casa Escudeiro, eu lembro. Uma cobra. Então, foi assim. Então, no fundo, em 51 que eles foram para lá, né? Porque o Jaiminho nasceu em 51 e nasceu lá, né? Porque atrás da Casa Escudeiro havia uma residência, né? Onde primeiro morou o tio Jaime, a tia Candinha e os meninos, né? E depois, quando o tio Jaime sai da sociedade em 64, início de 64, nós que morávamos ali na Rua Lagoas, onde hoje é o prédio Nogueira. Então, assim, a nossa casa era vizinha da casa do Juvenal Lopes, sim, né? Encostada era ali. E daí a gente foi para lá, né? E assim, morar ali no centro era muito bom, né? Assim, eu me lembro do asfalto da Amazonas, eu me lembro das procissões de Corpus Christi, que era aquela farra, né? Então, assim, tenho boas memórias, né? Tenho boas memórias. Muitas vezes, sentada ali na frente, eu ainda não sabia andar de bicicleta de duas rodas, eu achava, assim, que era uma coisa mágica, alguém pedalar e se manter nas duas rodas, sabe? Eu lembro que ficava devaneando. Não tinha muito carro, não tinha movimento, não era uma tranquilidade. Tinha o Cine Votuporanga, né? Outro dia eu vi que você entrevistou a Shirley e a Riolade, né? Você sabe que eu acho que a cidade deveria ter homenageado o seu Manuel Mata com aquela mão inglesa. Muita gente fala isso. Sabe? Eu acho que, né, houve uma falha ali, porque realmente o que elas disseram, eu acho que foi verdade. E o Cine Votuporanga, assim como deve estar na sua memória, porque depois a gente teve o Cine São Bento, né? Sim, bem depois. Mas primeiro o Cine Votuporanga, né? E meu pai e minha mãe sempre gostaram muito também de cinema. Além deles gostarem de baile, de dançar, eles gostavam de cinema. E eu assisti à entrevista delas, e eu me lembro assim, que tinha um dia da semana, a colônia japonesa era grande, né? Sim, muito relativamente grande. Então, tinha uma noite que era sessão japonesa, tinha uma noite que era sessão de bang bang, sabe? Era assim, né? E daí... E tinha um matinê, né? Tinha um matinê com troca de gibi, né? Figurinha e tudo mais. E você sabe que... Então, a gente morava ali perto, então minha mãe deixava, às vezes, a gente, né, em casa, dormindo, qualquer coisa assim. E entre uma sessão e outra, ela corria até lá, para ver se estava tudo certo, voltava, né? E eu também, assim, tenho boas lembranças do Cine Votuporanga, do Cine São Bento. Eu acho o seu Manuel Mata uma figura, assim... Sim. Eu tive a oportunidade, uma vez, de entrevistá-lo para a rádio, e ele tinha cada história, assim, sim. Ele era uma pessoa muito amável, né? E... anos à frente, né? Não, realmente, eu acho que sim, que a cidade tem esse débito com ele, porque aquela mão inglesa teria que chamar Manuel Ramalho Mata, né? São as coisas, né? Então. Bom, e aí, o seu pai montou, então, com o seu tio... A Casa Escudeiro, né, que foi na sociedade até começo de 64, depois o tio Jaime saiu da sociedade... E ele foi trabalhar como representante comercial na região da EFA, né, que era Estrada de Ferro Araquarense. Né, e ele se aposentou como representante comercial. Né? E o seu pai continuou? Meu pai continuou. Depois a gente teve como se diz assim, um problema financeiro, acabamos perdendo algumas coisas, ou muitas coisas, não sei, precisamos recomeçar de novo, né? Porque essas coisas são daquela idade que você não fixa muito. Né? Sim. E foi depois, aí que fechou? Fechou a Casa Escudeiro, né? Depois meu pai teve uma pequena indústria de cadeiras que chamava Cimabras,
né, ali perto de... Mas aí vocês já estavam grandes já. Já, não, daí assim, então, porque em casa somos 3, né? Eu vou explicar bem, porque meu irmão mais novo, ele não deixa que eu seja caçula. Uma ocasião, ele estava atendendo um cliente dele, né, da cidade, e conversando e tal. Esse cliente falou assim, vocês são em 3, né, sua irmã é mais nova. Ele parou de mexer na boca, parou de fazer... Não, mais novo sou eu. Então eu falo assim, gente, eu sou a irmã do meio, tá? Eu tenho o Mano Caetano mais velho, que é o Frederico, e o mais novo, que é o Zé Floriano. Então, e daí já, né... Aí vocês já estavam estudando? Já estava estudando. O Frederico foi fazer odonto em Bauru, né? Depois, mais tarde, foi o Zeco e eu fiquei por aqui, o Zé Floriano, né? E eu fiquei por aqui, né? E o Luiz Carlos, que todo mundo chama por Escudeiro, né? Que é o filho mais velho da tia Candinha e do tio Jaime, ele fez educação física e depois foi para São Paulo e lá se aposentou e agora, se não me engano, ele ainda continua morando na Baixada Santista, né? Eles tiveram uma pousada e parece que agora arrendaram essa pousada, né? Ele e a Sônia. E o Jaiminho fez engenharia na Ilha Solteira, né? Trabalhou em barragens, né? Também depois se aposentou, foi para São Caetano do Sul, tá? E a minha tia mais nova se casou com o Francisco Donadio, que também era uma família daqui. Sim. Mas eles logo foram para São Paulo, onde nasceram meus 3 primos, né? Então, assim, a família Escudeiro se resume nisso. Os 3 filhos do meu avô e da minha avó, Ângela, e meu pai, né? Eles tiveram 3 filhos, tia Candinha 2 e a outra tia 3. Então, a nossa família Escudeiro é essa. E uma coisa interessante, Zeca, por exemplo, assim, o nosso sobrenome seria Escudeiro, porque o meu avô Federico era Federico Escudeiro. Mas daí no primeiro registro, houve esse I, a gente, né, eles aceitaram e a gente continuou com esse I. Eu sei que na década de 90, eu fiz uma viagem com o Frederico, a minha cunhada e uma amiga deles, né, e a gente foi para a Espanha, né? E daí, assim, aquela coisa meio inocente, vamos procurar um nome, sobrenome Escudeiro. E é um nome singular, assim, sabe? Então, numa lista, acho que hoje nem tem mais lista telefônica. Fomos para Granada, lá pegamos uma lista telefônica que parecia um tijolo. Nossa, mas tinha Escudeiro. Nossa, né? Então... Era como um Silva. Nossa, como Silva Souza, sem demérito nenhum, mas é um nome bastante, um sobrenome bastante comum. É um sobrenome bastante comum, né? Mas, de uma forma ou de outra, Zeca, a gente, assim, em que pese entre nós não haver nenhuma figura notória, emérita, mas eu digo, né, que somos trabalhadores, honestos, né, e meu avô passou, assim, muito forte esses valores morais para o meu pai, porque eu, na realidade... Eu não tive aquela convivência íntima de avô com o neto, com o avô Frederico. Primeiro, porque ele falava um português carregado de espanhol, vice-versa, então... Era difícil. E eu fui uma criança, uma jovem, adolescente, adulta, jovem, tímida, acanhada. Então, sim, parece que desde sempre eu lembro do meu avô, uma figura assim meio... né, um velhinho de óculos de aro no meio do nariz. Severo. Né? Severo, de pouca prosa, falava pouco entendia ou não entendia nada, né? Então passava batido. Mas talvez se eu fosse mais extrovertida, assim, e tivesse me aproveitado mais, teria aprendido muito com ele, né? Mas naquela época o Sandro era difícil mesmo, a relação avô, neto, pai, filho. Era uma assim, coisa bem... Então, eu digo por mim, mas acho que meus 2 irmãos também. O amor, a consideração e tudo mais que nós temos pelo nosso avô paterno vieram através do olhar do meu pai. Porque meu pai tinha assim, um olhar, um amor, um carinho pelo meu avô que extrapolava o amor paterno, sabe? Entre filial, né? E, então, assim, a gente aprendeu... desde sempre a admirar, a gostar, a respeitar, né, a reverendar meu avô pelo olhar do meu pai,
E o seu pai, como que era? Ele era uma pessoa assim, alegre, brincalhona, séria? Ó, era mais ou menos assim. E eu me lembro assim que essa coisa de afetividade assim despontou mais na velhice dele, né? Sei. Né? Tanto é que muitas vezes eu chegava na casa dele, né? Ele brincava comigo, a espanhola chegou, o sossego acabou, porque, né, às vezes tinha que fazer alguma coisa, tinha que tomar remédio, fazer uma caminhada, né? Mas meu pai, eu pelo menos guardo dele muito boas lembranças, né? Seja das histórias que ele contava quando ele ia de caminhão buscar madeira no Paraná, porque imagina, era uma aventura, né? A precariedade das estradas de terra da época. Aventura total. Né? E tudo mais. Não tinha banco, tinha que levar dinheiro. Sim, aquela coisa, né? Mas assim, mas eu trago boas lembranças, assim. Então ele gostava muito de dançar, eu também adoro dança de salão. Meu pai e minha mãe sempre dançaram bastante, meus irmãos não gostam. Isso foi herança que ficou só para mim, né? E ele, assim, minha mãe era ao mesmo tempo assim, meio estilo tio Camilo, brava, né? Extremamente amorosa, mas brava, né? Então, eu e meus irmãos, nós com certeza levamos muito mais reprimenda da parte materna do que paterna. Sim. Mas ela também fazia o meio de campo, porque ela falava assim, não, eu vou contar para o seu pai quando chegar. Mas meu pai... Não é a mesma coisa que não falar nada. Não falar nada. Então, teu pai, profissionalmente, a vida toda dele foi com a Casa Escudeiro. Foi com a Casa Escudeiro, depois ele teve a Cimabras, né? E depois ele acabou se aposentando. E meu pai, ele sempre foi muito habilidoso, assim. E eu brinco que se eu tivesse nascido homem, eu também queria ser como ele. Eu gostaria de ter um quartinho com ferramenta, com torno, com não sei o quê. Porque, assim, tudo ele ajeitava. Tanto é que, por exemplo, para mim, a figura masculina sabia trocar lâmpada, fogão, consertar, furar parede. Para mim, a figura masculina sabia tudo isso, né? E quando minhas crianças eram pequenas, né? Eu tenho um casal de filhos, né? E às vezes quebrava alguma coisa, algum brinquedo que eles gostavam, qualquer coisa. Não, leva para o Vojuca conserta, assim. Então, meu pai era aquele que acertava, que fazia pipa, né? Sim. Deixa eu só me localizar, não sei se você falou. Como que era o parentesco você com o seu Camilo? Quem que era? Então, minha mãe era irmã do tio Camilo. Ah, tua mãe era irmã do seu Camilo. Tio Camilo era um dos 13, entendeu? Era um dos 13, minha mãe é a única. Era um dos mais velhos ou não? Não, tio Camilo devia estar... Se minha mãe era número 12, o tio Camilo devia ser uns 3 acima da minha mãe. E você sabe que desses 14 filhos da minha avó materna, né? Tem um casal de tios que eles estão, assim, nonagenários. Mas pensa um casal top, né? Antenados, conversa de tudo. A gente tem um grupo de WhatsApp, ele passa foto das bisnetinhas, ele conversa, ele interage. Então eu brinco com ele, falo, ó, senhor, ele chama Paulo, né? Tio Paulo e tia Rosita. Eu brinco com eles, falo, vocês são os meus modelos. E eles moram em Votuporanga? Não, eles moram em São Paulo. Ele era dentista, né? Ele foi, assim, um dos pioneiros da ortodontia no Brasil. Porque depois que ele se formou, ele foi para os Estados Unidos, né? Fez a... Né? Nossa, porque ortodontia é uma coisa relativamente nova, né? Eu me lembro que hoje ele está com 90 e poucos anos, né? Muito bem. Ele trabalhou até os 80 e alguma coisa. Mas eu me lembro que num dos aniversários dele, talvez de 80 ou de 85, um contemporâneo dele, mas fez uma homenagem tão bonita, porque acho que até na associação odontológica, coisa assim, tem os registros dele, porque ele aprendeu, né, e tal, e depois por aqui ele dissipou o conhecimento dele, sabe? Esparramou, não foi aquela pessoa que aprendeu e guarda só para si, né? Então é um tio também que a gente tem bastante... E o Frederico teve influência dele? Com certeza. O Frederico teve influência dele, foi ortodontista também. E o Zé Floriano, eu pensava que ele seria engenheiro, qualquer coisa assim, porque ele era danado para desmontar as coisas,
Tudo bem que não montava, mas desmontar era dele. Então eu achava que o Zé Floriano seria engenheiro ou coisa do tipo. Mas daí ele também foi para o odonto, né? E os dois, assim, profissionais de ponta. O Frederico, ele saiu daqui para estudar e voltou agora. Voltou agora. Então, assim, como ele sempre teve esse vínculo, né, com as terras do tio Camilo, né, que no começo era um pedacinho, depois foi aumentando. Então, aí ele vinha com frequência. Todo mês, 20 dias, ele estava aqui, né? Minha cunhada vinha menos. E agora ele está feliz da vida. Então, eu penso, eu e o Zé Floriano, a gente brinca. Quem não deve estar muito satisfeito é o caseiro dele, porque ele vai de manhã, fica lá até a hora do almoço, volta, vai à tarde, volta. Porque antes, assim, era o caseiro... Se mandava. Ah, nossa, né? Ficava... À vontade. À vontade, né? E sei que, então, eu estou muito contente de ter os dois aqui, porque eu tenho muita admiração pelos meus dois irmãos, pelas pessoas que eles são, pelos profissionais, por tudo mais, né? E vocês todos estudaram no IE? Sim, todos nós no IE. E no grupo onde? Peroni, o Zenir? Não, o Zenir, porque aí nós morávamos na Casa Escudeiro, né? Então era mais fácil. Era mais perto, era ali pertinho. Eu me lembro que o meu jardim da infância foi na prefeitura. Numa salinha, assim, né? Se na minha lembrança de criança já era uma salinha, se hoje eu entrasse lá, era uma salícula, né? Porque você já teve essa experiência de guardar na memória um espaço, depois, quando você era criança, então você guarda aquela memória. Depois de adulto, você volta naquele espaço. Metade do espaço. Nossa! Eu tenho um amigo, Fefeu, João Alfredo, ele fala isso. Ele fala que ele ia, por exemplo, ele ia no Votuporanga Clube, era um negócio enorme. Depois de muitos anos, agora ele voltou e falou, nossa, não é tudo isso. Né? Não, mas a gente tem essa... E outra coisa que ele falou, que você falou assim, e a Adriana Horta também fez esse comentário, quando a gente era jovem, criança, a gente não conseguia avaliar a grandeza dos nossos pais. Né? Não, com certeza. Com certeza. Muitas atitudes, né? Você deve ter vivido essa experiência, né? Imagino. Muitas atitudes da minha mãe, principalmente, do meu pai, eu só passei a entender melhor quando eu me tornei mãe e depois conforme a idade foi passando, né? Porque a vida, Zé Carlos, eu penso assim, fazendo uma analogia, a gente sobe uma montanha, né? Então, quando você está ali no pé da montanha, tua visão é muito limitada, tua compreensão do mundo é muito limitada. À medida que você vai subindo, teu horizonte vai aumentando, né? Sua compreensão... Tá certo que depois a gente vai descer, né? Mas aí é outra história. Mas tudo bem, né? Não, e assim, e não é o fato do tempo daquela época não ter a tecnologia que tem hoje. Não é nada disso. Não. Hoje, por exemplo, quando a gente era garoto, não tinha televisão em casa, não tinha telefone. Ó, eu me lembro que o telefone da Casa Escudeira era 67. 67? Era 67. E daí, assim, às vezes para fazer interurbano para a tia Nice, que morava em São Paulo, assim, você tinha que pedir, assim, no caso, meu pai e minha mãe. Era para telefonista, aguardava tanto tempo, nesse tanto tempo não vinha, aguarda mais... Olha só, lá... Eu lembro disso. Eu lembro que em casa não tinha telefone, mas tinha um açougueiro quase em frente à minha casa e eles tinham telefone. E eu não sei o acordo que eles tinham com a minha mãe. Quando eu tinha que telefonar, tinha que ir lá. Aí chegava lá, eu lembro que o telefone... Sim, pesado. Gordurado, porque o açougueiro pegava... E aí ligava pedindo interurbano, porque eu tinha uma tia que morava em São Paulo, aí ficava lá horas esperando, né? Aí tocava a ligação para não sei quem. Né? Vê que coisa... Mas assim, mas a vida em si, a gente... Do mesmo jeito, hoje as crianças são assim também. Sim. Né? As crianças de hoje. Eles vão... Eu não sei se você tem neto. Você tem neto? Tenho. Ah, você só tem um? Ah, eu conheço você, eu tenho um casal. Então, assim, eu me deliciei com a maternidade, né? Graças a Deus, meus filhos são top, são 10, a gente sempre se deu bem, se relaciona bem.
E com meus netos agora eu me delicio, porque é muito gostoso. E eu tenho um amigo que fala, se não precisasse ter filho, ir direto para o neto é bem melhor, porque é verdade, né? Nossa, é muito gostoso, é muito bom. Só que agora, o meu neto, se você ligar Que idade ele tem? 20. Ah, já está bem. Se você ligar para ele, ele não atende o telefone. Aí você desliga, 1 minuto depois vem a mensagem. Ô vô, o que você quer? Eles só falam por mensagem, eles não telefonam. Essa juventude não fala mais por telefone, né? Você sabe que o tempo passa muito depressa, né? Eu vejo meus netos, que eu chamo carinhosamente meus baixinhos, né? Eu tenho o Tomás, os 2 são filhos da Renata, minha filha mais nova. Ele tem 11 anos e minha neta tem 9, né? Mas, assim, muitas vezes o celular traz pra gente aqueles videozinhos quando eram menores, ou a Renata recebe e me passa. Zé Carlos, que saudade, por que eu não apertei mais, não mordi mais? Porque agora, assim, eles querem a sua presença e tal, mas, assim, o mundinho deles também expandiu. Então, teu espaço diminuiu significativamente, né? O que é natural da vida, né? Não, e hoje eles estão na tela, eles estão numa outra... Não, mas é uma coisa interessante. E cada um é de um jeito, né? A minha neta, se você visse a minha baixinha jogando futebol, ela nasceu esportista, sabe? Desde bebê, ela sempre teve uma noção corporal muito boa, né? E adora qualquer esporte, principalmente os de bola. Ainda sábado, ela é do Sub-10 do Clube Monte Líbano. O time dela foi campeão. E ela joga numa boa, no meio dos meninos. E os meninos respeitam. E é bonitinho, porque ela teve um jogo... Tem habilidade. Tem habilidade. O ano passado teve a tal da Copa Dani Copa lá no Monte Líbano, né? E vieram várias equipes de várias idades, de vários lugares, né? E eu fui assistir a abertura, né? Zé Carlos, a gente sofre mais do que em jogo de filho. São só 20 minutos por tempo, mas parece que é 1 hora. Eu sei que num determinado momento lá, ela fez um passe tão bonitinho, quando ela viu o adversário na frente, ela jogou a bola com o pé para trás, o parceiro dela pegou, devolveu e ela marcou o gol. Aí, nossa, daí depois eu falei assim, Marina, você fez pensando? Claro, vovó, eu vi que o fulano estava atrás de mim, olha só. É bom demais. É bom demais. É bom demais. E a gente, quando era garoto, achava que aquela fase nunca ia acabar, né? E a gente também não aproveitou. Eu não sei se você já teve essa percepção. A gente vê os nossos ídolos também envelhecendo, né? Nossa, eu estava comentando esses dias. A gente estava vendo, os nossos ídolos têm tudo mais de 80 anos. Sim. Olha, eu tenho a minha trilha sonora, né, que é Chico, Caetano, Gil, Tom, né, Vinícius, Milton, né, Ivan Lins, mas o Ney Matogrosso, ele bate de 10, né, porque ele já fez 82, eu já assisti os 3 shows dele recentemente. Não, ele continua com aquela indumentária, né, e ele vai cantando, vai tirando, vai pondo e dança, não sei o quê, e eu vi essa semana... em algum meio aí ou internet, coisa assim, a mãe dele tem 102, super lúcida, super bem. Eles são de Fernandópolis, né? Então, parece que eram dessa região, né? Mas eu acho ele muito bom. E o Chico fez 80 outro dia, né? Mas, assim, vou fazer um ponto de crochê aqui do meu irmão mais velho. Frederico sempre foi muito... eu e o Zé Floriano, a gente sempre brinca muito com ele, né? Porque se você mostrar uma foto em que tem várias pessoas e ele no meio, ele vai olhar e falar assim, nossa, mas eu saí bem nessa foto, né? Ele sempre sai bem, né? Daí, muitas vezes, ele vinha para Votuporanga e a gente sempre se encontra para almoçar, para sair, qualquer coisa. Ele falava assim, puxa vida, encontrei fulano na rua, fulano da nossa geração. Sim. Entendeu? Tá acabado. Outro dia, encontrei, não sei o que, daí o José Floriano falou assim, Fred, como você acha que as pessoas vão enxergar a gente? Não estou desse jeito. Eu estou bem. Mas isso é uma coisa da gente, né? De vez em quando. Esse dia eu estava, não sei com quem que eu estava comentando isso, não sei se foi minha filha,
porque eu falei, nossa, fulano tá velhinho. Pai, você tá novinho. Você tá, né? Porque é isso, a gente tá... Sandra, o nosso tempo está acabando. O que eu tenho a dizer, assim, que nós, os escudeiros, a gente, sim, tem muito orgulho do nosso sobrenome, da nossa linhagem, né? Eu digo, eu e meus irmãos, dos dois lados, né? O paterno e o materno, né? E a despeito de não ter, né, placas com o nome do meu avô, nem nada disso, mas ele foi uma figura que fez diferença no começo, né? Eles participaram... Mas a família escudeira em Votuporanga é respeitadíssima. Eles participavam muito das ações da colônia espanhola em prol da construção da Santa Casa, tanto é que tem uma foto dele, acho que tem um memorial, qualquer coisa lá, tem uma foto do vô Frederico. A gente fala Frederico, mas o nome dele é Federico. E tio Jaime foi tesoureiro na década de 70, vários anos, né? E aqui naquele memorial em frente à praça, né, tem também o nome dele, do tio Zeca, que é o avô do Torrinho, do tio Orozimbo, que vieram também de Cedral para cá. Sim. Então, assim, a despeito de não ter um nome, uma ocasião eu me lembro que alguém... né, algum político da cidade quis colocar o nome do nosso avô em algum lugar e não sei por que meu pai e minhas tias declinaram do convite e tudo bem. Mas a despeito disso, assim, a gente carrega, né, boas lembranças, né, o que vale é isso. O que vale é isso, né, certo? Então, agradeço a oportunidade, espero que o meu assessor, Jaiminho, quando assistir a esse programa lá no Velho Continente... Não vai fazer nenhuma crítica. Não, que eu não tenha falado ou de mais ou de menos, né? E que foi muito bom estar aqui nesse bate-papo. Tá bem? Muito obrigado, Sandra. Olha, pela primeira vez que você participa, foi ótimo. Nossa Senhora, estava receosa, confesso. Tá? Tá bom. Muito obrigado, Sandra. Eu agradeço. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Na próxima semana nós estaremos novamente aqui com mais um convidado. Muito obrigado e até a semana que vem.